Tudo bem. Então tá gravando, né? Boa tarde aí pro pessoal. Nós vamos dar continuidade aí à aula 18, né? Nós estamos prevendo, nós vamos até a 20ª aula, né? Esse semestre aqui. Então faltam 2 semanas. Hoje, estou procurando minhas coisas ali. Hoje eu vou ilustrar um pouco a questão do projeto do BD, daquele modelo antigo, clássico, né, do modelo tradicional. E na semana que vem nós vamos dar uma revisada geral, preparação para a prova, e na outra vai ser prova. Ok? Então, vamos sumiu minhas coisas daqui, cara. Então, nós vamos encerrar gloriosamente o semestre aí. Achei. Porque estava no lugar que tinha que estar, né? Eu estou procurando nos outros lugares, né? O, o, o concurso lá, o oferecimento para a disciplina está andando, né? Andou um pouco essa semana aqui, né? É um monte de prazo, né? Que nem eu falei para vocês, um monte de período para recurso, período para publicação, período para não sei o quê, né? Então a gente tem essa burocracia mesmo, né? Mas estamos aí confiantes, né? Que vamos conseguir ter uma colocar alguém, né? Para a partir de agosto, né? Quando começam as aulas, tá certo? Ah, então tá andando. Vocês estão reparando que eu tô super, super atrapalhado, né? Esses dias aqui. Teve concurso para substituir o Corredato, né? Da DevOps, né? O contrato dele encerra na última semana desse semestre. E na segunda teve prova didática, né? Para 6 candidatos que foram aprovados na primeira fase. Então, teve 3 fazendo prova de manhã, das 8 às 11, né? E depois mais 3 das 1 até as 4 da tarde, né? Então, a banca tem que estar lá, né? Acompanhando. Então, super atrapalhado. Essa semana aqui ainda tem a UBI, né? Olimpíada Brasileira de Informática. As datas que estão marcadas é quarta, quinta e sexta, né? Ou seja, ontem, hoje e amanhã. E eu tô me matando ali, porque é pro pessoal da tarde, né? Que é o AMS, e a ETEC, nós fizemos ontem, no horário da aula DD, das 3 às 5. O pessoal da manhã, do ADS tradicional da manhã, fizemos hoje. E o pessoal da noite vai fazer amanhã, né? Então tá tudo espalhado, né? Porque depende do laboratório, depende de disponibilidade. Eu tentei fazer no sábado, né? A organização não deixou, e daí eu fazia todo mundo de uma vez só, né? Então super, super, super complicado. Tem banca agora de TCC, né? Hoje, amanhã. Então eu tô atrapalhado aí, eu tô num corre-corre medonho, né? Então esse é o nosso problema. Amanhã, no projeto integrador, vem Maísa, né, para ver o Empodera, vem a trupe lá da Ágil para ver o projeto deles, né? Então eu vou estar por conta disso, né? Vou conversar com os grupos outros que estão faltando, né? Atualizar todo mundo aí. Mas é isso, tá? Então tá bem. Aí agora vieram falar para mim de um tal de hackathon que vai ter, né? E eu nem sei que hackathon é esse. Então, você que vai ver isso aí, ó. Puta vida, cara, né? Pior hora possível, né? Então, bom, de qualquer forma, né? Deixa eu dar uma esclarecida uma coisa também preventivamente, né? Até porque está sendo gravado aqui. Não, o da NASA é no segundo semestre, Isabela. Graças a Deus é no segundo, né? Esse eu não sei, eu acho que é alguma coisa do Centro Paula Souza, tá?
Eu não tenho nem informação. Ontem que eu fui falar um negócio lá, atualizar um negócio lá para a direção, eles falaram para mim, fulano vai falar com você, tal do hackathon lá. Eu nem sei do que é, mas eu estou imaginando, pela pessoa que diz que tem que falar comigo, eu estou imaginando que seja coisa do Centro Paula Souza, do Inova, do Paula Souza, alguma coisa assim, né? Mas é hora ruim, né, para organizar isso aí, né? Fim de semestre, né? Entendeu? Não falo nem de Copa do Mundo, porque essa Copa do Mundo aí, Deus me livre, mas fim de semestre, né, cara? É complicado. Para nós, ó, que somos anual, é um pouco mais tranquilo, né? Mas para o pessoal que tem que entregar nota, antecipar uma semana para a entrega da nota, então então tá complicado, tá? Mas é hora que eu vou tentar me informar hoje, né? E aí eu aviso, tá? Mas realmente eu não sei para quando é. E se for para agora, vai ser trágico, né? Mas deixa eu dar um recado, avisar um negócio. Ó, até eu estava confuso, né, com relação a isso. Ó, dia 22, dia 22 é a segunda-feira, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Dia 22. Dia 22 de junho, vai ter uma intervenção da CPFL no campus. Eles têm que fazer uma manutenção lá, tá? E eu não sei por que que escolheram uma segunda-feira, né? E aí, é à tarde o negócio, que eu saiba. Então, o que que vai acontecer? Que nessa segunda-feira, vai ser a atividade remota, tá? Eu só vou pegar a informação com mais detalhe, mas é remoto, tá? Mas o que que acontece? Mas os outros dias todos são normais, ok? Todos os outros dias são normais. Presencial, tal. Então, eu estou falando disso por quê? Porque eu escutei uma conversa, não essa segunda agora, tá? Essa segunda agora é dia 15, né? Eu estou falando do dia 22, ok? Deixa eu achar aqui, vai, ó. Eu até repassei para o meu colegiado, nossa, aqui, ó, eu vou, quer ver? Ó, ó, vou baixar aqui, e vou ler para vocês, ó. É oficial, isso aí. E quer ver? Ó, é, eu vou compartilhar a tela, né? Que daí acho que fica melhor, né? Daí já dá para ver melhor, não? É isso aqui, ó. Isso aqui foi passado para gente, né? E esse cara é muito chato, né? Ó, da CPFL, ó. Caro cliente, né? O cliente aqui é a FATEC, tá? Tá mandando para a FATEC. Ah, estamos fazendo obras para manutenção e melhoria da qualidade da energia que você recebe. Mas para realizar essas obras, um item sempre essencial, segurança, de nossos eletricistas e também toda a população. Então é necessário fazer um desligamento de uma parte da rede elétrica para que a nossa equipe possa trabalhar com segurança. Segurança, 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 né? Haverá então uma interrupção de energia no seu imóvel, né? Campus da FATEC, ó, Engenheiro Carlos Renato Mendes, 2015, né? É o nosso campus lá, no campus inteiro. Data e horário previsto, dia 22 de junho, das 13h30 até as 18 horas, tá? Então, para nós, isso aqui é essa data só, não é segunda que vem, é a outra segunda-feira ainda, né? Ela vai ser remota, ok? Já pode anotar aí na sua agenda, tá certo? Você está, né, dispensado de comparecer ao campus, porque eles vão fazer bem no nosso turno, inclusive, né? Mas, ó, a semana que vem é normal, a outra, e nessa semana do dia 22, a terça, dia 23, já é presencial, tá? E graças a Deus, né? Porque eu vou dar prova de ED na quarta-feira, né? Pelo amor de Deus, como é que eu ia fazer uma prova de ED remota, né? Nesses tempos de IA, aqui, né? Então,
eu tô avisando isso, e agora eu tô vendo que foi bom, porque vocês não estavam sabendo, oficialmente, porque eu discutei, uns alunos falando, professor, mas essa semana não vai, vai ser tudo remoto, né? E eu não estava com essa informação completa, né? Aí Mário, ontem eu fui na direção. Fala. a gente vai ter, esse dia aí, dia 22 a gente vai ter prova com o Glauco. Aí tem que falar com eles? Que a gente O fale com Glauco tá eles? Como é que vai sabendo, o ser? Glauco tá sabendo já, tá? Eu não Uhum. sei como é que ele vai fazer daí, ó, tá bom? Mas eu não sei Sim. mesmo. Ô, Se ele, professor, se mas ele, vai contar, tipo, a gente entra de férias dia 23, não é? não, são 40 semanas, pessoal, isso aqui é bom esclarecer mesmo, né, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês o negócio aqui, porque não, isso é uma confusão, assim, medonha, que eu tenho tentado resolver, cara, mas não dá certo, sempre dá confusão, vocês têm que entender, assim, o calendário que sai é esse aqui, ó. Esse aqui, até onde eu sei, é o último que saiu, tá? A versão 4, ó. Vamos ver se tem alguma versão nova aqui, vai, ó. Vamos ver se tem alguma versão nova, é, porque casca de banana, né, é o que mais tem hoje em dia, né, ó. Secretaria acadêmica, né, alunos, não, horário, calendário acadêmico, tá na versão 4, tá? A versão 4 é essa que eu abri aqui, ó. E aí, ó, o que que acontece, ó? Ele vem com muita coisa, ó, pensando no curso semestral, entendeu? Olha lá, ó, tá vendo? Semestral, 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 ok? Olha lá, ó. E aí, o que que acontece? Semestral, mas são duas coisas juntas, ok? Ó, uh, todo curso, ele tem que ter 20 semanas, ok? De aula, tá certo? Então, são 20 semanas de aula. Essas 20 semanas de aula, elas são obrigatórias, não tem jeito. Então, a gente não pode ter um semestre que não tenha tido 20 semanas. O que que acaba acontecendo é que, por exemplo, às vezes você não tem, entre quando começa, quando está marcado para começar. Deixa eu ver se eu peguei a caneta certa aqui, acho que não, né? Peguei a caneta errada, será? Ou não está ligado direito aqui? Ligar na outra USB aqui. Ah, parece que foi. Ó, então, isso aqui é importante, hein? Isso aqui é coisa aqui é muito ruim, cara. Vai, vai. Foi demais também, né? Ó, tem que ter 20 semanas no semestre, ok? O ano letivo, né? 40 semanas, tá? Letivo é né, o escolar, né? Vamos chamar assim, ok? Isso aí é MEC, tá? Isso aí é legislação federal. Não é Centro Paula Souza, não é FATEC, não é Conselho Estadual, é MEC. Então isso vale para Facens, vale para as federais, vale, entendeu? Para a USP, vale para as particulares, vale para todo mundo, tá bom? Faculdade é isso. Então, o que que acontece? É, é dado uma data de início do semestre, ok? E o início do semestre aqui, acho que foi 3 de fevereiro, acho, não tenho certeza. Tem que ver que quando começa o semestre letivo mesmo para o aluno, né? Não, foi dia 9. Dia 9. Então, os professores voltaram no dia 4, mas os alunos, para valer as aulas, o período letivo mesmo, começa no dia 4, tá? No dia 9, desculpa. Então, ó, aqui é 9, certo? Oh, tá? E aí é marcada uma data de encerramento, né? Essa data de encerramento ah, tem um final ali, tá? Do semestre,
aquilo que seria o primeiro semestre, vamos imaginar. Tá? Daí, para o curso semestral, tá tudo ali. Então, tem que ter 20 semanas aqui dentro. 20, tá certo? Às vezes tem feriado no meio tal, então daí tem datas de reposição. Então significa, por exemplo, ó, que tem que ter 20 segundas-feiras de aula, 20 terças-feiras de aula, 20 quartas-feiras, 20 quintas-feiras, 20 sextas-feiras. Se o curso tem aula no sábado, 20 sábados. Ok? E aí o que acaba acontecendo é que às vezes um outro dia da semana tem 20 mesmo, e outro tem 18, 19. Daí esses aí tem que ter reposições, tá certo? Ó, isso aparece no nosso calendário, aparece aqui embaixo. Ó, tá vendo? Aqui, para completar as segundas-feiras, precisou de 2 datas, para completar as terças-feiras do primeiro semestre, 2 datas, quarta e quinta-feira, uma data só, sexta e sábado precisaram de 3 datas. E aí tem que ver, se a disciplina, por exemplo, tem aula na segunda-feira, esse 20 de junho, esse 13 de junho, que são sábados, vão aparecer lá e espera-se que o professor faça alguma coisa nessas datas, né? Ok? Então tá. Então tem que garantir que vai ter, ó. Tem até uma tabelinha, ó. Esse é o cara que você baixa lá, ó. A quantidade de datas, ó. Quantas segundas-feiras tem, ó? 18, né? Nesse período aí, do dia 9 de fevereiro até, sei lá quando, de junho. Entendeu? E aí você somou aqui, deu 18, ó, tá vendo? Não deu 20. Aí aqui, ó, tem essas terças-feiras, deu 18 também. As quartas-feiras, naquele intervalo, as quartas-feiras úteis para aula mesmo, né? E assim por diante, tá? Ah, e aí, é, no segundo semestre é mais 20, né? O que que acontece para nós do anual, a gente não entrega nada, a gente não tem nenhuma prazo de entrega de nota dessas coisas no primeiro semestre, entendeu? A gente não tem, por quê? Porque nós estamos no meio do ano ainda, no meio do ciclo letivo que está valendo, que é anual. Agora, o pessoal do semestral tem, entendeu? Porque ele encerra esse ciclo semestral agora. Porque em agosto já é outro semestre, já é outra coisa. E aí, o que que acontece, ó? Então, daí tem um negócio com umas datas aqui que é complicado, tá? Por quê? Ó, dia 27, olha aqui, 27 de junho, ó. Olha lá, o professor tem que entregar, ó, a nota no semestral, ó, dia 20, ó. Tá vendo? Dia 20, ó. Esse dia 20 é antes até do negócio da CPFL lá. Então, para o pessoal dos cursos semestrais, né, o logística que tem à tarde, né, que não é do MS, por exemplo, ele encerra dia 20. Tem que ter, o professor tem que ter lançado a nota no sistema. Ainda tem acho que uma ou duas turmas do eletrônico automotivo à tarde, né? Eles também são semestrais. Encerra aqui. Encerra do ponto de vista de aula mesmo, de atividade para nota, porque o professor lança isso aqui, tá? Mas o calendário deles vai até aqui, ó. Por quê? Porque é para completar as 20 semanas, então é período que o professor pode mostrar nota para o aluno, pode orientar alguma coisa ali administrativa da disciplina, ele pode, de repente, tratar alguma excepcionalidade de um aluno, doente, acidente, alguma coisa. Então, aqui ainda conta a falta, mas a nota já foi entregue, entendeu? E para aqui, tá certo? Ah, mas entenda que a aula para eles mesmo foi até aqui, entendeu? Foi até aqui. Por quê? Porque tem que ter um prazo para entregar com a nota, porque o aluno tem direito a entrar com solicitação de revisão, tá certo? E agora tem o tal do exame, cara. Olha lá, exames finais lá. Então, porque não tem mais aquele negócio do aluno fazer a disciplina. Eu tomei pau na disciplina, eu faço ela de novo, só que se eu não fui reprovado por faltas, eu posso me matricular na disciplina, e eu vou fazendo os trabalhos, as avaliações só, não precisa assistir aula. Antes era assim. Na virada desse ano agora para cá não é mais.
Então agora não tem mais esse lance da matrícula especial que eles chamavam, né? Agora não. Então, você tomou pau, o que acontece? Você vai fazer o exame, logo em seguida ali, passou no exame, livrou a disciplina, tomou pau no exame, está reprovado, vai fazer uma disciplina de novo. Então, esse exame agora, ele tem que ser feito no encerramento desse cara aqui, ó. E aí, ó, o coisa vai aqui, quer ver aí? Ó, período para aplicação e correção de exames finais, ó, de 2 até 8, tá vendo? Então, esse semestre aqui, ele tem essa... na verdade, o semestre vai até o dia 9, ó, tá vendo? Cadê aqui, ó? Olha lá. Por quê? Porque do dia 10 em diante é o tal do recesso. Então, a rigor, para todo mundo, né? Datas úteis aí que a gente pode usar para aula, eu tenho no semestral até o dia 27, né? Tudo tem que caber ali dentro, né? Agora, no anual, eu tenho que dar 20 semanas, tá? E para nós, 20 semanas, tá encaixadinho também até o dia 27, tá certo? Só que para o pessoal do semestral, a última semana, essa do dia 27, para eles a nota já foi entregue. Enquanto que para nós tá rolando, entendeu? Ainda não chegou aos 45 segundos do tempo, o cara não está nem na prorrogação. Então, aula normal. Nós temos que completar 20 semanas agora. Deu essas 20 semanas, tá? Daí é recesso do aluno, né? E aí, em agosto, volta todo mundo junto. Daí, mais 20 semanas. Tá certo? Então, se você olhar aqui, não fala nada aqui, ó, a partir do dia 23 ou do dia 20, não tem. Ok? O calendário nosso está sendo feito para ter 20 semanas no primeiro semestre, e essas 20 semanas estão encerrando aqui, ó. Então, até aqui tem aula. E o professor pode dar prova, ele pode fazer as coisas aqui, tá? Vamos imaginar que tenha um problema muito doido aí, uma certa impossibilidade. Nós, do anual, a gente ainda pode ocupar essa semana aqui, por exemplo, para fazer alguma atividade que foi prejudicada aqui. Imagine, teve uma pane de energia elétrica, teve, sei lá, alguma coisa. A gente até pode, por quê? Porque para nós, a gente não entregou, a gente não tem que entregar data, nota, nada agora. Então, o que conta você teve as 20 semanas lá, as 20 segundas-feiras, as 20 terça-feira. Então, ó, o que você deve contar é que vem até aqui, ó, até o dia 26, tá? Para nós, até dia 26 é aula mesmo, ok? É claro que um professor ou outro pode ter dado, por exemplo, uma avaliação aqui, e ele deixou essa semana aqui para ele discutir a avaliação ou para algum tipo de exercício de atividade que ele deu lá, e aí fazer sei lá, um complemento daquela atividade, um rescaldo com outro aluno só. Isso ele tem liberdade de fazer, ok? Mas, por exemplo, ó, em ED eu vou dar aula até aqui, ó. Eu vou dar prova aqui, entendeu? Projeto integrador, né, essa semana aqui para nós tá bonita, cara, porque é semana de normal, né? Ok? Então, só para vocês saberem, tá bom? Mas, ó, esse dia 22 vai ser remoto. Esses dias aqui vão ser normais. Glauco, como é que vai fazer? Ó, eu vou ter que dar um toque pro Glauco, né? Mas eu coloquei isso aqui no grupo do colegiado. Eu coloquei, quer ver? Só para vocês terem uma ideia. Ó, segunda-feira agora, essa segunda que passou. Bom dia, aviso importante para quem tem aula nas segundas-feiras, recebi agora, ó. E é essa cartinha aí, ó, entendeu? Então, não sei, eu vou dar um toque para ele, né? E aí a gente vê, e daí ele entra em contato com vocês, aí se organiza, ok? Então, isso, ok? Espero que tenha esclarecido, tá bom? Ah, mas realmente, ó, o ano passado eu peguei o curso, né, coordenação ano passado e tinha muita confusão disso, entendeu? E tanto é que no final era uma bagunça certos calendários do professor lá. Daí esse ano aqui eu botei uma ordem unida, orientei mesmo, gerei material, dei uma vistoria nos Nossa, calendários, deu um pega forte, cara, mas por quê? Porque é 20 semanas aqui e 20 semanas lá. Entendeu? Não adianta, eu vou dar aula até 9 de julho.
Daí você deu 23 semanas, entendeu? Porra, daí em novembro, você vai encerrar a aula primeira quinzena de novembro? Não, né? Então tem um certo critério que tem que ser adotado aí, mas é essa a lógica que eu estou falando para vocês, tá bom? Muito bem. Não sei se... boa tarde para todo mundo, né? E agora já estamos atrasados. Acho que temos prova com o Glauco teórico, isso, Luiz Felipe. Aí teremos que ver. Então, mas ó, essa segunda, não é essa segunda aqui, é dia 22, tá bom? Dia 22. Muito bem. Beleza. Então vamos falar de matéria, né? Porque senão a gente vai ficar meio, vai ficar meio atrapalhado. Ó, o assunto nosso da semana passada foi a questão da projeto de banco multidimensional, né? E eu falei um troço muito importante ali, ok? Eu falei no dia, né, que era importante, e reforço mais uma vez, né, aquela história do você ter os dois, né, ambientes, e a normalização, ela é importante para um deles, né? Para o outro, ela já não ajuda, né? E aí a questão não é um defeito da normalização, né? Ela é um remédio, né? Ela é uma estratégia, ela é um critério que a gente usa, né? Mas a gente usa para atender, para tratar uma determinada situação, que é a situação onde você tem muita gravação, né? Tem leitura também, mas tem muita gravação, e são transações pequenas, né? Lembra? Poucos volumes de dados em cada. Então, na hora que você vai gravar, você grava de pouquinho, na hora que você lê de pouquinho, é melhor estar normalizado. Ok? Por quê? Porque isso faz uma diferença de desempenho absurda, de consistência, etc. Anomalia de atualização e tal. Ok? Agora, se você está num ambiente que não tem essa demanda de gravação, e mesmo quando tem é muito pouco, e leitura é em grandes volumes, etc., a normalização daí já não ajuda, né? E aí, então, não você dá, né, que eu falei, a gente dá o remédio, né, conforme a doença, né, conforme o problema. Aquilo que é uma boa solução para uma certa situação, né? Vai ser boa em função das características daquela situação. Se for uma outra situação, de repente, a solução tem que ser outra, né? Então, a gente não tem um apego, né? Com a questão da normalização, assim, a ferro e fogo, não importa o contexto. Não, depende do contexto, né? E num contexto transacional, queremos normalização, seremos extremamente técnicos e exigentes com relação à normalização, porque ali faz muita diferença, e num outro contexto, a gente já avalia, né? Nosso olhar já é diferente. Ok? Muito bem. Então, isso eu falei na aula passada, isso aí é uma coisa importantíssima, ok? É importantíssima, e você deve estar muito consciente disso. Bom, e aí, o projeto para banco analítico, uma outra coisa que eu falei, né, foi que eu vou criar um outro cara, porque isso aqui isso aqui tá horrível, cara. Vou criar outro, vai. Esse aqui, vou criar um. Uma outra coisa que eu falei, né, foi, é o mesmo, cara, pelo amor de Deus. Eu não quero esse. Eu vou fechar e abrir de novo, vai. Odeio fazer isso, mas. Bom, e aí, uma outra coisa que eu comentei foi. Era aqui que eu tenho que ter clicado, né? Sou meio idiota. Uma outra coisa que eu falei foi que a gente teve nessa parte da evolução dos bancos analíticos, né? A gente tem um tipo de uma pré-história, né? Vamos chamar assim, né? Uma pré-história dos PDs analíticos, né? Que é aquilo que a gente vai encontrar, assim, mais ou menos uh, uh, até antes, né? Vou arredondar, tá? Vou chutar uma data redonda aqui, 1990, vai? Tá bom?
Então, você já vai encontrar, projetos, aplicações analíticas. É claro que elas são exceção, elas não são a coisa mais comum, você vai encontrar, ok? E são soluções, assim, muito particulares, são muito específicas, elas são meio casuísticas no sentido de é, eu faço uma coisa ali meio sob demanda ali, meio de acordo com o que dá para fazer na hora, sem uma certa um embasamento maior, ok? E, e aí, é claro que não é, isso foi até 31 de dezembro de 89 e 1º de janeiro de 90, a coisa diferente. Não é, lógico que não é isso, né? Eu só estou dando uma referência, né? Mas você daí vai ter a partir dali, né, mais ou menos dessa época, você vai ter uma primeira geração, assim, que vale a pena, que é essa geração que eu vou chamar aqui, ela de clássica, vai, de mais clássica, ou tradicional, vamos chamar assim, sei lá, ok? Eu não gosto muito dos nomes que eu tenho visto por aí, mas enfim. E ela é, basicamente, a ideia de Data Warehouse, né? E Data Marts, né? Warehouse. E essa é uma primeira geração, né, que merece respeito, ok? Você encontra muito a respeito deles ainda, né? Você vai encontrar arquiteturas em cima disso, né? Mas é lógico que nós tivemos novidades aqui, né? Essa parte do Big Data, né? A hora que virou no 2000 ali, 2006 por ali, começou a ter um outro enfoque, assim, outras possibilidades, né? O conceito de Big Data mesmo, né? E aí você passa a ter novas abordagens que estendem ou complementam, ou em alguns casos substituem essa tradicional aqui que eu estou colocando, tá? Mas ela tem a sua importância, tanto histórica quanto de mercado ainda, tá bom? E muitos conceitos que que você vai encontrar vêm daí, né? Mesmo em outras coisas aqui, tá? Então a gente precisa falar dessa abordagem aqui, ok? Muito bem. Então, agora vai ter outras que merecem, né, ser faladas também, né? E provavelmente vão estar mais próximos de coisas que você já ouviu também. Mas a gente precisa falar disso. Eu não vou falar disso aqui atrás, né? O que eu falei de sistemas transacionais e analíticos vale, em linhas gerais, para isso aqui, né? Mas a gente não tinha, assim, um modelo de arquitetura de projeto de banco aqui que fosse, assim, tão bem definido, né? Você tinha iniciativas, mas elas eram meio caso a caso, tá? Agora, isso aqui não, isso aqui tem, tá certo? Então, ó, o banco que nós estamos falando aqui, ele basicamente, né? Então, nós estamos falando dessa arquitetura mais clássica, né? Ela uh, cadê aqui? Então, essa arquitetura, ela vai ter uma, uma, uma uma, algumas coisas que a gente vai levar em conta, tá? O primeiro eu falei, né, que o Data Warehouse ele seria um banco analítico mais amplo, né, de espectro mais amplo, cobre vários temas, vários assuntos, né? Enquanto que o Data Mart ele é mais pontual, ele é mais temático, né? Data Mart de clientes, Data Mart de vendas, né? Enquanto que o Data Warehouse é Data Warehouse, né? Corporativo, né? Vamos chamar assim. Tá? Mas a vibe é a mesma, tá bom? Então, em geral, né, você vai ter muito dados estruturados, ok? É uma época ainda de predomínio, né, de absoluto estruturados, né? Então, o que é o dado estruturado, né? É aquele dado que ele tem um formato, uma estrutura, um layout padrão. Por exemplo, ó, é o formato tabular que você está acostumado. Ó. Coluna nome, né? Texto com
40 de tamanho, por exemplo. Entendeu? E a coluna código, ela é inteiro, entendeu? De 4 bytes. Então, você já tem um formato aí, ok? E aí, por exemplo, imagine, eu tenho lá, sei lá, uma entidade qualquer lá, uma dimensão lá, alguma coisa, né, ó. Só meu cursor, eu não sei, eu nunca sei onde ele está. Mas imagine, por exemplo, ó, que eu vou guardar dados de aluno, e do aluno eu vou guardar, olha, some tudo, cara. Eu vou guardar o RA, eu vou guardar o nome, eu vou guardar o curso, eu vou guardar o e-mail, olha, ficando horroroso, cara, e eu vou guardar o telefone. Então, cara, some o cursor para mim, telefone. Preciso ver aqui o que está acontecendo. Ok? Imagine isso. É lógico que é pouca coisa, né? Um cadastro de aluno, um sistema acadêmico, tem dezenas, né, de atributos. Mas, ó, então, a ideia nesses modelos dado estruturado, significa o seguinte, ó, todo aluno vai ter a previsão de um RA, de um nome, de um curso, de um e-mail, de um telefone. Ok? Então, o RA, vamos imaginar que o RA, aí, ó, eu não sei onde está o cursor de novo, o RA é inteiro, tá? O nome é string, o curso é string, o e-mail é string, o telefone é string, vai, imagine isso. Tá. Então, um registro de telefone, de aluno, vai prever RA, nome, curso, e-mail, telefone, ok? É possível que eu tenha, por exemplo, o telefone sem estar preenchido. Vai depender de como que eu definir lá, se ele é obrigatório ou não. Mas existe a, a previsão para aquele dado, entendeu? Então, tem uma estrutura. A estrutura de um registro de aluno campo, ou coluna, ou atributo RA, com tal característica, tal especificação, campo, coluna, ou atributo nome, com tal especificação, campo, curso, e-mail. Ó. Isso chama estrutura, entendeu? No modelo relacional, né, principalmente, eu posso ter nulo num atributo lá. Sim, posso, né? É possível, ele permite que você coloque. O projetista que decide se aquele atributo, aquela coluna, deve permitir ou não nulo, né? Se ele bota um not nulo lá, não pode ter nulo, vai ter que ter alguma coisa guardada. Mas se ele não coloca, pode ter, ok? Mas no layout do registro está previsto tudo ali, né? E são dados de um tipo assim mais simples, inteiros, reais, né? Texto, né? Varchar, coisa assim, ok? Conforme o caso tem tipo lógico, booleano, né? Conforme a coisa tem tipo para data, mas são tipos assim que têm uma certa previsibilidade, tem uma certa simplicidade também de valores, ok? Então, esses bancos analíticos, eles são dessa era onde isso daí era o repertório mesmo. O que é um dado que não é estruturado, né? É um dado, por exemplo, que um aluno está previsto para ele o RA e o nome, mas não está previsto o curso, e-mail e telefone. E para outro aluno tem o RA, o nome e o telefone, mas não está previsto. Chave valor, por exemplo, entendeu? Então você já não tem, você tem uma certa fluidez, você tem uma certa variabilidade ali, não tem um layout fixo. Então, daí ele já não encaixa aqui para nós. Agora, por exemplo, informação musical, áudio, por exemplo, né? Áudio é dado. Se você olhar lá da nossa primeira aula lá de dado, áudio é dado, né? E esse dado, ele pode ser muito informativo, mas a forma como ele é guardado, como ele é expresso digitalmente, já coloca ele como não estruturado também. Imagens, entendeu? Então,
muito conteúdo, assim, vamos chamar assim, né? Meio old school, a gente chama de multimídia, né? Na minha época falava isso, né? Imagem, som, essas coisas, né? Esses dados eles, tipicamente são não estruturados. Então, você não espere encontrar isso aqui, tá? O repertório, quando você fala aqui, basicamente nós estamos falando de conteúdo estruturado. E esse conteúdo estruturado, ele é importante, tá? Ele está no core dos negócios, né? Lembra lá, registro, controle de transações. Então, é o que vendeu, quanto vendeu, quando vendeu, é tudo informação que se encaixa super bem aqui, né? E até porque essa simplicidade de representação no computador, né? Elas permitem manipulações muito rápidas, muito eficientes, entendeu? Que você consegue realmente e fazer cruzamento de informação, totalizações, etc., de uma maneira muito clara, muito tranquila, né? Então tem muito espaço para isso, né? É claro que não provavelmente as aplicações assim mais atraentes para a geração de vocês que estão querendo coisas assim mais, né? Não, isso aqui entendeu? É mais burocrático, né? Um dado mais quadrado, né? E, mas a gestão final dos negócios é totalmente feita em cima disso. O financeiro inteiro cabe aqui, né? Entendeu? Plano de conta, essas coisas aí, tá? Então essa é uma geração, uma geração de bancos, né? Mais típicas do final do século XX, né? Finalzinho dos anos 80 e década de 90, principalmente, né? Comecinho, a virada do milênio ali também, vai, tá? E o foco, né? Dados estruturados, né? De uma maneira que você consiga fazer aquelas coisas que eu falei, né? De resumos de grandes volumes de dados, ok? Muito bem. Ah, aí, e para você guardar, o que que acontece, ó? Você pensa no conteúdo em termos de fatos e dimensões, ok? E eu já falei de fatos e dimensões aqui, né? Quando eu falei do OLAP. É o mesmo conceito, tá bom? O fato é a coisa de interesse, geralmente um evento, algo que aconteceu e que merece registro, por exemplo, uma venda, uma compra, uma entrega, uma inclusão, um novo funcionário que entrou, uma demissão do funcionário, entendeu? Uma nota, fechando um semestre, então é um fechamento, é um evento, que nota que teve, quantas faltas foi e tal, né? A alta de um paciente, o óbito de um paciente, entendeu? A internação de um paciente, essas coisas, né? São eventos, muitos deles, né? Não se restringe apenas a isso, mas tipicamente os fatos estão associados aí com esse tipo de coisa que tem interesse do ponto de vista de negócio, tá? E a dimensão, ela é algo que está associado com o fato, né? Uma informação complementar sobre ele, né? É algum detalhe, assim, que contextualiza o fato, né? Ok? Então, nós falamos isso, a aula de OLAP, né? Procura lá no vídeo lá, tá? Tem a minutagem, você acha lá, tá? Muito bem. Então, o que que nós vamos fazer aqui, né? Ó, o fato, né? Ele vai mudar a cor da caneta aqui. O fato, ele vai ser. Aqui. Sumiu aqui, cara. Que ódio. Não sei se eu apaguei, não sei o que eu fiz. Tá para lá. O fato, ele vai ser. Então, eu quero resumir, né? Eu quero ver vendas, como é que eu vendi, como é que foi na última Copa do Mundo, não é isso? Então, esse cara aqui, e ele mudou a cor, né? Maldito. ah, ele vai. Então, ele vai ser muito totalizado, né? Ele vai ser muito agrupado.
E aí lembra lá, né, que tem o jeito de agrupar, de totalizar, né? E totalizar, tem coisa que dá para somar, tem coisa que não dá, só dá para contar, entendeu? Tem coisa que dá para fazer tudo menos somar, né? Dei exemplos lá. Então, o grau de aditividade, né? Então, e essas dimensões aqui, ó, elas vão ser critérios, né? Complementares, né? Elas vão ser critérios de agrupamento, né? E detalhamento, né, do fato, tá certo? Então, o projeto de banco de dados dessa geração aí, ó, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai colocar uma tabela de fatos, ok? E essa tabela de fatos, o que vai acontecer? Ela vai ser super enxuta, assim, em tese, tá? Ela vai ter poucas colunas, ela não vai ter muitas colunas, ok? Assim, ela vai ter uma. Vamos imaginar, por exemplo, ó, um exemplo que eu estava mexendo aqui, ó. Vamos imaginar que eu vou fazer um negócio meteorológico, né? Ó. Olha lá, isso aqui é dado de estação, tá? Não sei de que ano que é isso aqui, mas peguei de algum lugar, acho que sei lá de quando que é isso. Ah, não, aqui é só sobre estações. Não, não era bem isso. Mas imagine que eu tenho medições mesmo ali, climáticas e etc. Imagine que eu tenho esses dados aqui, eu preciso achar, mas ó, eu tenho aqui, cadê? Ó, não, não é aqui, aqui, ó. Ó, por exemplo, só para você ver, ó. Vou pegar aqui, ó, 2010, vai, ó. Você já tem nascido, ó. Aqui, por exemplo, ó, é uma estação, tá? E, ó, eu tenho aqui, ó, em Goiás, tá vendo, ó? E eu tenho aqui, ó, pro dia 1º de janeiro de 2010, né? E eu tenho, ó, pro ano inteiro dessa estação, de hora em hora, as medições, entendeu? Ó, quer ver, ó? Vai embora aqui, ó. Imagine, são 365 dias no ano, 24 registros por dia, né? Então, você imagine quantos registros tem aqui, tá? Imagine, tem um monte, né? Quanto que dá 300... quanto que dá 365 vezes 24, né? Ó? 8.760 registros, ó. E deve ser isso mesmo, aqui já está no 8.300, ó. Entendeu? Olha lá. Então, olha lá. 8.769 aqui, por quê? Porque perde um pedaço lá em cima, né? Quando não começa na linha 0, né? Ó. Olha lá, começa na linha, na linha 10. Então e aí, ó, isso aqui seria uma tabela de fatos, cara, tá? Se eu pusesse lá. Porque ele tem. Eu estou medindo, entenda que aqui o contexto é climatológico, né? No curto prazo ele é meteorológico só, a questão aqui nesse lugar, né? O climático envolve, né? Um escopo maior, mas enfim. E aí o que me interessa? Quais são os acontecimentos que me interessam? Quanto que de calor que fez, se choveu, se ventou, essas coisas, né? Então uma tabela de fato meteorológica poderia ter, ó, aqui é dado que eu já comentei com vocês, né? Ó, quanto que choveu, a pressão atmosférica, né? Aí tem conforme o horário, né? Em milibares aqui, né? Da estação, pressão atmosférica máxima, né? Ó, aqui a pressão no nível, aqui é a máxima, aqui não sei o quê, olha lá, tudo pressão, depois radiação solar, né? No caso, né? Temperatura, várias medições de temperatura, bulbo seco, máximo orvalho, não sei o quê, né? Aí umidade. Repare, são medidas, ok? Olha lá, velocidade do vento, puta merda, deu quanto que é? Ah, não, aqui é direção, tá? Então tá, direção. Imagine 360 graus, né? Direção, 60 graus, né? Para não ficar norte-sul e tal, né? Aí a velocidade do vento, né? Olha lá, 12 metros
por segundo, né? 12,5 metros por segundo e tal. Então, o que vai acontecer? Ó? Vamos pensar um banco analítico para isso, né? Ó. Então, aqui, ó, eu vou ter essas medidas. Então, cada coisinha ali vai virar uma coluna aqui. Ok? E, ó, nesse caso aqui, que tem relativamente bastante coisa, ó, mesmo assim, não é tanto assim, ó. Quantas colunas de medida eu vou ter aqui, ó? Vamos pegar de medida mesmo, ó. Ó, uma, né? Ó, uma, duas, né? Vamos ver quantas são. Vai, para não ficar. 17, entendeu? E olha que aqui tem bastante, tá? Assim, para esse cara aqui. Algumas aqui, inclusive, dependendo do caso, poderiam ser questionadas quanto à utilidade. Eu tenho dado, mas ele tem interesse analítico aqui nesse contexto? Não sei, entendeu? Agora, num banco transacional, você pega tabelas que tem dezenas de colunas mesmo, né? Que nem eu dei o exemplo da coluna de aluno. A tabela de aluno no SIGA deve ter, sei lá, cara, 50, 60 colunas no mínimo, entendeu? Então, a tabela de fatos, né? Ela vai ser uma tabela que ela vai ter as medidas. E essas medidas, elas são totalmente dependentes por que é 17,5 graus aqui? É porque é essa estação neste momento, nesse dia, nessa hora. Então, elas são totalmente dependentes da chave primária, ok? E o que não for, ela vai ter, além dessas medidas, o que ela vai ter? Ó, ela vai ter uma chave primária e ela vai ter, ela pode ter chaves estrangeiras para dizer, ó, por exemplo, o que complementa aqui, ó? Repare, ó, no meu exemplo aqui, ó. Ó, repare aqui. Ó, é, o conteúdo mesmo é cada linha aqui, ó, tá vendo? Cada linha, cada linha. Cada linha é estruturada, ó. Tem a data, tem a hora, toda linha tem a data, toda linha tem a hora, toda linha tem a precipitação total, toda linha tem a pressão atmosférica no nível da estação, toda linha tem a pressão atmosférica máxima, não sei o quê. Entendeu? O que vale para uma linha, né? Vale para todas. Ó. Repare que fica quadradinho, tudo bonitinho. Pode ser que eu tenha uma coluninha ou outra ali, uma célula ali sem nada, por exemplo, mas está previsto para todo mundo, então é estruturado, ok? Agora, eu posso querer detalhes da estação, que no caso aqui está vindo aqui. Repare que isso aqui não é uma tabela, né? Isso aqui é uma planilha. Então, esses dados aqui que fala que a estação é em São Simão, que tem essa latitude, essa longitude, essa altitude, que foi fundada aqui, etc. Ó, essa é uma informação que ela não cabe na linha, né? Aqui. E nem vale a pena você colocar. Então, daí, ó, eu poderia, por exemplo, fazer, ó, uma tabelinha aqui de estações. Entendeu? E aí, aqui vai estar os detalhes da estação. Cada estação aparece aqui uma vez. Tá certo? E aí, na tabela de fatos aqui, né? Então, a tabela de estação vai ser uma dimensão. Ela contextualiza essas medidas aqui sobre um certo ângulo. Entendeu? Sobre um certo ângulo. Então, minha tabela de fatos, ela tem medidas meteorológicas, nesse meu exemplo, e ela comporta uma estação, uma dimensão referente ao detalhamento da estação a qual se referem aquelas medidas. Então, aí aqui vai vir o código da estação, e aqui o código é a chave primária, e aí nome da estação, data de fundação, estado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ok? Então, aqui você vai tentar deixar o máximo só as medidas, né? Para tornar o layout mais enxuto, né? E aí, o dado da estação que você vai pôr aqui é só o código dela, que vai estar aqui. Então, aqui vai ter uma chave estrangeira falando quem é a estação. Entendeu? Para esse caso aqui, é meio óbvia eu ter pelo menos essas duas tabelas, tá? A estação e as medidas, né? Agora, entenda que a estação aqui, então, ela seria uma dimensão geográfica, né? Ela fala onde é, né? Aqui ela fala o que, né?
o que que foi verificado, né? E aqui ela fala onde, né? Então, essa dimensão do onde, ela é a dimensão geográfica, né? Que interessa para nós, tá certo? Aqui poderia ser, por exemplo, as vendas, né? Os itens que foram vendidos, né? E aqui em que loja foi da minha rede de supermercado, por exemplo, entendeu? Então, aqui eu teria o que seria o fato de interesse seriam coisas vendidas e em que loja que foi vendida, né? Em que unidade que foi vendida, entendeu? E aí aqui fala os detalhes de onde foi. Então, aqui estão os detalhes da venda, do que foi vendido, e uma chave estrangeira falando a loja. A loja seria o equivalente da estação aqui. Ok? Tá. Então, essa é meio óbvia, né? Essa dimensão ali. Agora, nesse projeto aqui, em geral, aparecia uma tabela de tempo também, ok? Uma tabela de tempo, que muitas vezes a pessoa, o aluno, ele olha assim, ele fala, não entendi essa, né? O que que acontece? Ó, repare que aqui eu, eu tenho a data, tá lá, 1º de janeiro de 2010, tá certo? E essa 1º de janeiro de 2010, ó, vai ter 24 registros, né? Por quê? Porque são 24 medições possíveis ali, de hora em hora, que nem eu falei, né? Em geral, essas estações aqui, muita coisa é automatizada, né? A da FATEC mesmo, que tem ali do lado do P11, né? Coleta também, ela aparece aqui, durante uns anos tem, né? Se eu achar aqui, se eu procurar aqui, eu acho até, ó. Eu só não sei aonde ele tá, porque aqui ele tá numa ordem maluca, né? Mas tem Sorocaba aqui, quer ver? E salvo o melhor juízo, é aquela, olha lá, Rancharia, olha lá, Sorocaba, tá vendo? Tem medida de Sorocaba aqui, esse aqui é de 2010, é tudo de 2010, né? Porque eu separei conforme o ano, né? Ok? Olha lá, ó, 23 e 35, ó, é Trópico de Capricórnio, né? O Trópico de Capricórnio passa ali na Castelinho, o FATEC está ali do lado da Castelinho, né? Entendeu? Então, a data de fundação aqui, olha lá, 2006, é quando veio para o campus da FATEC, porque antes era em outro lugar, daí ficou, acho que um tempo sem também, porque não tinha onde pôr, né? Ali mesmo no campus, nossa, é meio complicado essa estação lá, porque ela fica perto da ilha de calor ali, né? Essas coisas. Bom, mas enfim, ó. Agora, ó, repare, eu tenho a data, entendeu? Ah, e aí, aqui eu não sei, tá? Sinceramente, aqui eu não vou conseguir pensar muita coisa assim sobre a data, tá? Mas, ó, corresponde a uma estação do ano, por exemplo, vai, né? Então, ó, vamos imaginar aqui, ó, o que que eu tenho para falar, por exemplo, ó, copiar aqui, vai, ó. Eu vou criar uma pasta aqui, ó. Então, ó, eu tenho, ó, é, eu tenho a data, por exemplo, né, ó, aqui. É lógico que eu perdi, né? Mas, ó, 1 de 2010, por exemplo. Ok, ó. Tá certo, ó. Ah, vamos, ó. O dia do mês é esse. O mês é esse. O ano é esse. Ó, ok? Aí, vamos pegar uma outra, cara, vai. Vamos pegar uma outra aqui. Vamos pegar, vai. É 10 de fevereiro, vai. Vamos pegar uma assim, vai. 20 de fevereiro, vai. Não, 10, não, vai. 10 de fevereiro, vai. Senão vai ficar. Muito, muito ruim de você enxergar algumas coisas ali, ó, 2010, né? Vai, ó, o dia é 10, o mês é 2, o ano é esse, ó. Agora, ó, dia 10 de fevereiro é o 31 mais 10, é o 41º dia do ano, entendeu? Que dia da semana foi 10 de fevereiro? Sei lá, foi uma segunda-feira, tô chutando aqui. E que estação do ano? É verão, entendeu? Repare que é tudo informação derivada da data, ok? É tudo informação derivada da data. É lógico que eu podia aplicar uma função sobre essa data aí e obter o dia, ou o mês, ou o ano. Agora, imagine você fazer um select lá, um agrupamento, alguma coisa lá, e você tem que chamar essa função para
1 milhão de registros na hora lá que está rolando. Entendeu? Fica pesado. Você determinar que é o verão mesmo, né, cara? Puta merda, cara. O verão tem hora, inclusive, ali, conforme o caso, né? É a partir de tal hora, porque não é a hora que começa o dia, é a hora que o Sol, né, e a Terra se situam em uma certa posição no espaço, entendeu? Então, tem um monte de coisa que eu posso pôr aqui, tá? Se não fosse meteorologia aqui, vai, ó, é dia útil, sim ou não? Entendeu? Por exemplo, essa data, 10/2, ela está numa temporada, sim ou não? Por exemplo, ó, para meteorologia não serve para nada, tá? Isso aí. Mas imagine, ó, temporada, por exemplo, para vendas, né? Pode ser, por exemplo, ó, Natal, Ano Novo, férias, Carnaval, é, Semana Santa, entendeu? E Páscoa, né? Dia das Mães. Entendeu? Então, eles podem pegar e colocar isso aí, por exemplo, dentro de uma Copa do Mundo, entendeu? Sei lá, teve algum evento, jogo, né? Teve jogo, teve algum evento especial naquele dia. Por quê? Porque você pode querer analisar as vendas, daí seria outro banco, né? Daquela data, olhando se é de ano novo, de férias, não sei o quê. Entendeu? Então, criar-se uma tabela onde no mínimo, cada data ocupa um registro, entendeu? Então, eu ponho lá, gerar essa tabela aí já para 20, 30 anos, entendeu? Desde 1º de janeiro de 1990, que eu comecei a guardar os dados, até, sei lá, 31 de dezembro de 2040. Você já gera isso, muitas coisas você já tem como deixar pré-calculado lá, e aí um ou outro dado que pode ser que você tenha que atualizar, porque vai ser definido, vai aparecer um feriado novo que não era antes, alguma coisa assim, entendeu? Então, isso aqui, ó, é uma tabelinha que costuma aparecer. Então, aí aqui não estava a data que aconteceu aquela medição, por exemplo. Estaria a chave da data. E aí, aqui dava um inteirão aqui, e aqui ela me chamava um registrinho que fala exatamente dia, os detalhes daquele dia, daquele coisa lá, por exemplo. Entendeu? Então, eu tenho uma tabela de fatos e duas tabelas de dimensões. Entendeu? E essa tabela de dimensão aqui, tempo, ela não parece tão óbvia, até, mas se você for parar para pensar no contexto de você fazer consultas sobre grandes volumes de dados, você não precisa ficar aplicando funções para cada linha para ver se atende ou não. Você faz a junção lá e você já tem na linha lá, para uma certa linha daqui, você já tem todos os detalhes da estação dela, se você precisar, e todos os detalhes daquele dia, se você precisar, na linha que vem da junção. Então fica muito mais fácil de fazer filtro, entendeu? E enriquece a análise, tá certo? Ah, vamos imaginar que fosse vendas, né? Ó, que é um caso clássico aí que você vai encontrar, né? E que eu vou ter que parar nele mesmo, né? Ó, o que vai acontecer, ó, você vai ter aqui, por exemplo, a venda, o que foi vendido, quantidade, preço, etc., né? Aí, ó, aqui vai estar, você pode ter uma tabela de dados, de tempo aqui, tá? Pode ter ou não. Aqui você pode ter uma tabela, uma dimensão geográfica falando a loja, falando onde foi vendido, ok? Aqui você pode ter uma coisa falando do produto, por exemplo, que foi vendido. Então aqui fala o código do produto e aqui tem os detalhes daquele produto, né? E sei lá, vamos imaginar que você tenha também, você tenha como captar, né, e registrar para quem que você vendeu. Imagine que eu consigo marcar aqui o cliente, ó, tá vendo? Eu tenho 4 dimensões, entendeu? É tudo 1 para N, né? Uma linha daqui fala de um cliente, né? Fala de um momento que foi vendido, de um produto e de uma loja onde ela ocorreu. Agora, um cliente pode ter N linhas aqui, o tempo pode ter várias vendas naquele momento, a loja várias vendas dela mesmo, e o produto várias vendas daquele produto.
Então, ó, essa aqui é um hub, né? Ela concentra, né? Então, aqui vai ter uma chave para a loja, uma chave. Lembra lá, projeto relacional? Chave estrangeira vai para a tabela do lado N, quando o relacionamento é 1 para N, né? E aqui é tudo 1 para N, tá vendo? Então, aqui vai estar as 4 chaves, né? Que poderiam eventualmente ser uma chave, combinar ser a chave primária. Geralmente a gente não faz isso, a gente põe uma chave artificial para ser chave primária, por questão de desempenho, inclusive, tá? Então esse modelo aqui, ó, tá vendo? Ele tem um centro de gravidade na tabela de fatos. E, entenda o diagrama que eu estou mostrando aqui, né? Então, ele tem um centro de gravidade na tabela de fatos e, repare, não tem as outras tabelas, que são tabelas de dimensão, o único relacionamento do qual elas participam é com a tabela de fatos, ó. Tá vendo? Ó, cliente só está associado com a tabela de vendas aqui. Tempo só está com a tabela de vendas. Produto só com a tabela de vendas. E loja também. Então, esse tipo, aqui também acontece, né? Mas aqui é só linha duas, né? Então, às vezes não é tão óbvio. Esses modelos onde você tem uma tabela de fato central e N tabelas de dimensão, mas as tabelas de dimensão, o único relacionamento que elas participam é com a tabela de fatos, é chamado de esquema em estrela, ok? Ou star join esquema. Okay? Então, esse é o layout padrão, assim, a forma padrão para projetos de banco de dados analíticos nessa geração ali do Data Warehouse, Data Mart, ali anos 90, comecinho dos anos 2000. Entendeu? Você tem uma tabela de fatos, né? E ela está ligada com várias outras, são tabelas de dimensão, e as tabelas de dimensão só se relacionam com as tabelas de fato. Ok? Então, é um modelo que ele mostrou assim que ele tem uma certa validade, tá? Ele é um modelinho que costuma faz sentido ali. Você tem poucas junções necessárias, né? E é bom lembrar, ó, porque essas tabelas de dimensão vai ter comparada com a tabela de fatos, elas têm poucas linhas. Ó, essas tabelas aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou tentar generalizar assim em linhas gerais. Generalizar em linhas gerais é ótimo, né? Ó, mas essa daqui, ó, ela vai ter muitas linhas, entendeu? Milhões, bilhões, eventualmente. E poucas colunas, ok? Você viu lá, de clima lá, né? Teria, sei lá, 20 colunas, tá? E conforme o caso, é bastante ainda, tá? Agora, essas tabelas aqui, ó, de dimensão, o que vai acontecer, ó? Elas vão ter comparado ali poucas linhas, né? E muitas colunas, ok? Então, ó, se você pode pensar assim, ó, a tabela de fato é uma tabela compridinha e estreitinha, porque ela tem muita linha e pouca coluna. A tabela de dimensão é larguinha, assim, ó. Ela tem poucas linhas e tem muitas colunas, entendeu? Por quê? Porque comparado com essa daqui, ó, né? Quantas lojas eu vou ter? Vai. Imagina que eu tenha 50 lojas. Puta, é loja pra caramba. Mas 50 linhas, né? Aqui nós estamos falando de milhares, milhões. Entendeu? Ah, mas aqui tem, sei lá, 60 colunas, entendeu? Porra, né? Então tem proporcionalmente bastante coluna e proporcionalmente poucas linhas, né? É mais ou menos o que acontece com as tabelas de dimensão, tá certo? Então esse aqui é o modelo em estrela, que a gente chama, né? Star Join esquema, tabela de fatos, né? Algumas tabelas de dimensão, e as tabelas de dimensão só estão ligadas com a tabela de fato. Eu não tenho outros relacionamentos que não sejam esses. Ok? Agora, vamos imaginar, só para eu tô ficando apavorado aqui com o tempo, né? Estamos falando de calendário aí, não fico perder tempo, ó. Agora vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui a venda, tá certo? E
E aqui está, por exemplo, o produto, né? Que nem estava no outro lá, tá? E aqui eu tenho a tabela da loja, né? Tá certo? Aqui tem a do tempo mesmo. Aqui tem a do cliente, sei lá, tá? Estou muito preocupado aqui, tá certo? Tá. Que nem tá lá por enquanto. Agora imagine o seguinte, ó. Imagine que produto ele tem, por exemplo, família. Ele tem categoria, tá? Então, é alimentício, não, é de limpeza, é de higiene pessoal. E aí eu abro, por exemplo, aqui, ó, qual é a família dele. Daí, qual é a... E a família pertence a uma categoria. Tá vendo? Eu tô no lado das dimensões aqui. Vamos imaginar que a loja, ó, a loja, eu modelo em que cidade está a loja. Aí a cidade, em que estado está a cidade. E aqui em que região tá. Região, sudeste, nordeste, sei lá. Tá vendo? O que que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou fragmentando a dimensão, né? Aqui tá os dados gerais da loja, mas ele tem o código da cidade. Daí, se eu quero dados da cidade, vem aqui. Aí fala cidade, população, área, sei lá, se eu precisar da cidade. Aí, qual é o estado, ó, né, unidade da federação, né? Então, São Paulo, Goiás, Maria, né? Sei lá. E aí, Sudeste, tal. Repare, aqui agora eu passo a ter relacionamentos que não envolvem a tabela de fatos. Eu meio que normalizei uma parte das dimensões. É claro que ninguém faz isso aqui que eu fiz aqui também, né? Nesse nível aqui, entendeu? Meio exagerado, mas eu posso fazer uma coisa assim, por exemplo, quebrar esse cara aqui para uma outra coisa ali, um outro relacionamento. De repente não precisa ter dois ali, mas repare, eu tenho relacionamentos que não envolvem a tabela de fatos, tá? Então daí é claro que isso aqui é feito com muito cuidado, porque quanto mais eu fragmentar aqui, na hora de recuperar, de juntar o dado, a junção é mais pesada, porque vai envolver mais tabelas, entendeu? Então, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, porque aqui eu não tenho benefício da separação na hora da atualização, dando uma linha de atualização e tal, né? E na hora de recuperar, eu vou fazer junções mais pesadas, porque o dado está fragmentado, né? Então, daí, nesse caso, ó, quando acontece isso, nessa arquitetura aqui, é chamado esse modelo, em vez de ser star join, né? É chamado de snowflake, né? Flake é que é com K só aqui, né? Esquema, tá? Em floco de neve, né? Daí a ideia é esses fractais, né? Os fractais que você vê lá na estrutura da neve ali, que vai abrindo um monte de ramificação, né? Então, aí o nome que veio foi esse. Então, ó, quando você tem um banco analítico, né? Nessa arquitetura aqui, né? Que é tabela de fatos, né? Participando de todos os relacionamentos e as tabelas de dimensão só se relacionam com a tabela de fatos, né? Esquema estrela, ok? Tudo dado estruturado, tá certo? Basicamente aqui, né? Em geral. E se você tem alguma variação disso, né? Que é basicamente um relacionamento que não envolve a tabela de fatos, vamos simplificar para isso, né? Aí já seria tecnicamente um turbo nesse Snowflake, aí seria, nesse Star Join, seria o esquema em floco de neve, ok? É lógico que isso aqui recebia muita crítica de você tentar trazer para o modelo analítico um raciocínio do modelo transacional, né?
E de novo, né? O raciocínio do modelo transacional está super certo quando você está falando né, no contexto de sistemas transacionais, né? Trazer ele para um outro mundo onde o padrão de uso de acesso aos dados é diferente, já não faz tanto sentido, né? Porque é por causa daquele negócio que eu já enfatizei aqui, ok? Então, essas duas principais arquiteturas. Aí você tinha muito bancos criados em cima de tecnologia relacional mesmo, tá? Oracle, é, sei lá, você tinha Informenge, etc. Ok? E é, mas tinha também modelos assim não relacionais que simulavam um cubo mesmo, que você tinha já algumas coisas já pré-computadas, etc. Tá? Mas essa primeira geração aí que ela consolidou a ideia de banco analítico foi aí, né? Que ficou com uma cara própria, com algumas terminologias mesmo, e que era viável para aquele repertório de dados da época, para aqueles volumes de dados da época, para as limitações tecnológicas da época, né? E que você ainda vai encontrar muita coisa em cima desse tipo de plataforma, tá? Foi criada com esse enfoque, com essa visão, né? Com esse olhar, tá certo? Então, bancos analíticos, né? Dessa primeira geração são dentro disso, tá? Então, e aí eu tenho, naqueles materialzinhos que eu deixei lá, eu acho que eu coloquei alguma coisa, né? Não sei onde que eu pus, mas é, vocês têm, né, uma explicaçãozinha um pouquinho melhor disso, né? Eu não sei, eu estou perdido aqui com os dados, ó, tá? Mas eu comentei na aula passada, né? Ó, você tem, né? Ó, tá vendo? A tabela de fatos está aqui no meio, né? Que ficou pequenininho, mas eu comentei isso já em outra aula, né? E a tabela de dimensão ligada com ela, né? Então vai cair assim, né? Ó, né? Um, um multi-chave estrangeira aqui, né? Que combinadas, em geral, seriam uma chave composta, uma chave primária composta, né? É, as medidas, né, aqui, e aí aqui, ó, tá vendo? Então isso aqui, ó, é um modelo em estrela, né, um star join aqui, por quê? Porque todas as tabelas de dimensão se relacionam única e exclusivamente com a tabela de fatos, ok? Eu não sei se eu cheguei a colocar aqui exemplo de tabela de modelo em floco de neve, né, mas, enfim, mas eu comentei aqui na aula, né, então você tem a ideia do que se trata, tá bom? Então, entenda que o modelo em floco de neve, ele seria é, assim, ele não seria nunca a sua primeira escolha, tá? A sua primeira escolha seria um modelo em estrela, né? E depois, levando em conta considerações de desempenho, de certas especificidade das consultas e dos dados, você dava uma flexibilizada no rabo da lagartixa ali, né? Para, eu vou decompor aqui essa dimensão, vou pôr um dado complementar aqui, porque esses dados aqui quase nunca são usados, então daí eu diminuo o tamanho da junção, sei lá. Você não caía direto para o Snowflake, né? Porque a ideia é tornar o esquema o mais simples possível, né? O esquema mais básico possível, tá certo? Então tá. Então é isso, ok? Vamos. Eita. Cadê vocês? Estão aqui, né? Isso, muito bem. É, então tá. Dúvidas a respeito aqui? Não sei se nós temos alguma coisa, né? Mas enfim. É, nesse momento, né? A semana que vem, como eu falei, eu vou dar uma revisada mais voltada para a prova, vou dar uma complementada de uma outra coisinha aqui, né? Mas eu vou falar mais em termos de prova mesmo, de preparação para a prova, etc., do que a gente deve esperar ali. Mas agora, se a gente não fosse fazer isso aí, seria uma hora boa de eu falar, da gente brincar de projetar alguma coisa, né? Alguma solução. Talvez eu faça um caso para a gente brincar, para demonstrar na semana que vem, né?
mais com alguns dados, etc., né, para você ter um pouco essa ideia, e daí a gente falar um pouco de ETL, né, porque esses dados que você vai pôr aqui, a fonte principal é o transacional, né, então o ETL que pega os dados que tem lá e traz para cá, para guardar nesse layout que você definiu, né, mais voltado aí para consultas, tá certo? Mas provavelmente vocês não vão ter isso aí, vocês vão ter isso aí com o professor que pegar a disciplina agora a partir de agosto, tá bom? Então é isso. Eu vou encerrar aqui, eu vou fazer uma chamada, né? Gabriel está aí? Ah, Gabriel Fonseca, olha só. Ah, tá vendo? Por isso que você tem que pegar no pé, cara, porque daí a pessoa fica esperta, tá vendo? Então tá. Feliz de ver que tá aí. Ó, então é isso. Vocês têm aula agora normal, né? Hoje. Amanhã, pessoal, eu vou chegar na FATEC umas 2 da tarde, né? Preciso ver aí coisa de projeto integrador de alguns de vocês aí para amanhã ainda, né? Tô enroladíssimo, né? Saindo daqui agora, tô indo para a FATEC. Eu fico na FATEC até tenho banca 9 da noite, né? Eu tenho que ir na Unip ainda, acompanhar um negócio lá às 7 da noite, mas eu vou tentar dar uma olhada e dar um feedback para quem eu estou devendo alguma coisa do projeto integrador, tá bom? Então é isso, fique em paz, né? Eu vou encerrar a gravação aqui, né? Então a gravação vem até aqui agora, né? Então, ó, vou dar um tchau na gravação, ó, tchau, ó, parar a gravação, ó, tchau.